Olá, pessoal. Vamos a mais uma aula de artes de hoje. Hoje a aula de arte é para o 4º e 5º ano. E nós vamos falar um pouquinho sobre os pintores brasileiros. O que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender um pouquinho sobre a pintura, vamos falar um pouquinho sobre a rica variedade de pintores brasileiros, vamos conhecer alguns pintores e também as suas obras e técnicas, e vamos ver um pouquinho que nós podemos ser o artista, né? Que você pode ser o artista. Então, a pintura, ela é uma atividade que agrada de criança a adulto, né? Quem é que não gosta de pintar, né? Ou com tinta, ou com lápis, ou com grafite, ou com caneta. Algumas pessoas pintam até com carvão, né? Então, dependendo do material, é uma atividade que agrada a muita gente, né? No Brasil, a gente tem uma rica variedade de pintores, né? Quando eu fui fazer minha pesquisa, tinha um tanto, foi até difícil escolher os 5 que a gente ia usar na aula de hoje. Mas aí eu escolhi aqueles que agradam mais as crianças, que usam mais cores, de traços mais simples, e estão ele aqui, né? Então a gente vai ficar com a Társila do Amaral, com o Romero Brito, o Militão, o Ivan Cruz, que a gente já falou um pouquinho sobre ele, e o Emerson Pontes, que é recifense. Então vamos lá. Társila do Amaral. Ela nasceu em 1886 e ela faleceu em 1973. Ela é considerada uma das maiores pintoras brasileiras, né? Ela nasceu em São Paulo, numa fazenda da família dela, né? Sempre morou no interior. Mas apesar dela ter nascido no Brasil, ela estudou muito tempo na Europa, né? Ficou muito tempo lá e trouxe muita coisa para cá, para o Brasil, quando ela voltou. A gente tem aqui algumas obras dela, né? As suas obras são bastante variadas. Ela tem traços simples e comuns. Ela gosta muito de retratar a cultura e as paisagens brasileiras. Ela usou muitas cores da bandeira do Brasil. Nem todas as telas aqui aparecem, mas a gente vê aqui nessa tela que é bem famosa, que é a direita, que é o Abapuru, né? Essa tela aqui a gente vê as cores da bandeira, né? Ela usa muito o verde, o amarelo, o azul e o branco, ok? Aí aqui nessa tela do meio já ela retrata uma paisagem e a cultura do Brasil. E nessa tela de cá, da esquerda, a gente vê um autorretrato, que é o quê? Ela se desenhou. Um autorretrato é quando a gente faz um retrato da gente mesmo. Então, ela fez um desenho, né, e pintou ela mesma, né? Então, as obras dela são bem coloridas também e trata muito da nossa cultura. Vamos para o próximo artista. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Romero Brito. É um artista que é muito trabalhado na escola, né? Eu acho que talvez os professores de vocês já fizeram alguma releitura com vocês sobre Romero Brito. Por quê? Porque ele também, ele é brasileiro, mais do que brasileiro é pernambucano, né? Ele é aqui do nosso estado, nosso conterrâneo. Ele nasceu em Recife, em 1963, e desde criança ele sempre gostou de desenhar e pintar. Ele também é conhecido como um artista pop brasileiro, porque ele é muito popular, as obras dele são muito populares, agrada a todo mundo, né? Criança, adolescente, todo mundo gosta, porque é muito colorido, é muito simples. E ele é conhecido aqui no Brasil e fora, no mundo inteiro, né? Inclusive, agora ele mora nos Estados Unidos, onde ele tem uma galeria que é muito famosa e muito conhecida, que ele expõe tanto as telas como as esculturas, que ele também faz esculturas. E são muito coloridas e bonitas e chamam muita atenção. Eu trouxe aqui 3 obras também de Romero Brito. O primeiro, né, aqui à direita, aparece o casal Obama, né, que foi o presidente dos Estados Unidos e a esposa dele. Ao meio, essa obra é conhecida como a Mona Cat, né, que é uma releitura da Mona Lisa. E aqui à esquerda, nós temos a presidente, né, Dilma Rousseff, que ele pintou também. E a gente percebe, né, que ele trabalha muito a forma geométrica. Então, vai aparecer muito triângulo, quadrado, círculos, né? Ele vai trabalhar muito essa parte das formas geométricas. A gente vai ver que ele explora também as cores, as obras dele são muito coloridas e são obras de traço simples, né? Não tem nada muito complicado, né? Então, por isso que as crianças e os jovens, todo mundo se identifica muito, porque são obras simples, coloridas, alegres. O próximo artista também é nosso conterrâneo, aqui pertinho. Então, Militão dos Santos, ele nasceu em Caruaru, né? Aqui no interior de Pernambuco, também é nosso conterrâneo. Ele nasceu em 1956, é um artista plástico e pintor brasileiro. Ele também é poeta, né? Ele gosta de escrever poesias. E ele perdeu a audição, né? Ele não escuta.
E depois da perda da audição, ele aprimorou os outros sentidos, né? Então ele começou a enxergar, ele ficou mais sensível, né, para ver as coisas. O paladar, o olfato, tudo dele foi mais aguçado. E por isso ele ficou tão mais sensível ao pintar. Vamos ver algumas obras dele? Aqui, ó, também, se você vê que são muito semelhantes as obras, né? São muito coloridas. A obra dele, além dos traços simples, fora as cores, uma coisa que é bem diferenciada, que eu acho legal nas obras de Militão, é que ele usa o pontilhado, né? Ou seja, as obras deles, quando a gente aproxima, né, que a gente vai ver os detalhes, ela é toda feita com pontinho, né? Então ele usa uns objetos redondinho, com a cabecinha redondinha, ou lápis ou cotonete, e ele faz pontilhados, né? Preenche a obra com pontilhados. E a gente vai falar um pouquinho no final da aula sobre um pouquinho sobre esse pontilismo. E ele sempre retrata as festividades religiosas, a cultura popular e alguns pontos turísticos brasileiros. Então vamos lá. Ivan Cruz, né? A gente usou uma tela, quem viu a aula passada, que a gente falou sobre as brincadeiras de roda, eu usei uma tela de Ivan Cruz que retrata a brincadeira de roda, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1947. Ele é pintor, escultor e artista plástico. Ele também é advogado. Quando criança, ele amava brincar de brincadeira de rua. E ele gostava tanto dessas brincadeiras que ela se tornou inspiração para uma coleção, né, onde ele retratou as brincadeiras de infância. Ele pintou mais de 240 quadros sobre brincadeiras de infância e nesses 250 quadros ele retratou mais de 100 brincadeiras, né? E ele chamou essa série de brincadeiras de criança. Aqui abaixo nós temos uma foto dele, né? Aparece aqui o Ivan Cruz, mas eu vou mostrar algumas obras. Aqui eu escolhi 3 obras, entre a coleção que é imensa, né? Que ele pintou mais de 250 quadros, retratando mais de 100 brincadeiras. E eu escolhi 3 entre elas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, telas que são bem coloridas. Ele também retrata movimentos infantis, né? Ele usa muitas cores, e às vezes são as cores bem puras. Ele também optou por retratar as figuras humanas. Uma coisa que a gente observa é que essas esculturas elas parecem sem feições, né? Ele não pinta no rosto o olho, o nariz, a boca, a orelha. A feição aparece sem os traços. E ele explica que ele usa essa técnica, assim, as telas dessa forma, para que cada pessoa que olhe para a tela possa se identificar na tela, né? Para que a pessoa não olhe para a tela e pense, ele está retratando uma outra pessoa, essa tela não tem nada a ver comigo, mas que você possa se ver na tela. Por isso ele não colocou as feições nas telas dele, né? Então você vai observar essa característica em todas as telas de Ivan Cruz, né? Aqui ele retrata as crianças brincando de bambolê, a brincadeira, né, com a bola de sabão, e alguns meninos brincando com peão. E aqui nós temos também mais um conterrâneo, que é o Emerson Pontes. Ele é recifense, ele é desenhista, ilustrador e arte-educador. Ele nasceu em Olinda, né, nossa cidade aqui vizinha, Pernambuco, em 1972. Ele já ilustrou mais de 25 livros infantis, né, didáticos e paradidáticos, ou seja, ele ilustrou livros, né, de literatura e também aqueles livros que a gente usa na escola. Atualmente, ele trabalha como assistente arte-educação no Museu da Cidade do Recife. Ok? Então, o Emerson, ele além de pintar, né, ele faz capas, não é o caso desse livro, né, que nós temos um livro e o livro está ilustrado, né, ele tem um desenho. Então, além da história que a gente vai ler no livro, vão aparecer os desenhos. Então, ele além de pintar telas, ele trabalha com esse tipo de pintura de livro, né, ele ilustra livros. Eu trouxe aqui algumas obras dele para a gente conhecer. Ok? Então, a gente aparece aqui ele, ó, alguns livros que ele ilustrou, né, à direita. Aqui ao centro aparece uma obra dele que se chama Galinha do Quintal. E essa obra à esquerda se chama Salão de Beleza. Se a gente perceber também, são desenhos com traços simples, regionalista, né, porque trata da cultura regional, traz temas regionais do nosso povo, e nordestinas, né, cultura regional nordestina. As obras são de traços simples e exploram também as cores, né? Então, a gente vê que os artistas que eu trouxe hoje para vocês, a maioria deles trabalham muito colorido, explora muito essa parte das cores, né? Que é uma coisa que agrada muito às crianças e aos jovens. Ok? Então, esses são os 5 artistas que a gente conheceu hoje. Vamos relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu?
Hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o que é pintura. Vimos a rica variedade de artistas brasileiros e conhecemos 5, né? 5 artistas, alguns conterrâneos nossos. Conhecemos também as obras e os traços desses pintores. E agora a gente vai falar um pouquinho que o artista é você. Então, qual é o desafio que eu trago para vocês hoje? Quando eu falei com vocês sobre a obra de Ivan Cruz, de Militão, eu falei para vocês que ele usa o pontilhismo, né? E aparece aqui, está aparecendo aqui no slide para vocês, né? Uma árvore, e essa árvore, ela foi pintada com a técnica do pontilhismo, ou seja, ela é toda pintada com pontinho, que é a técnica que aparece na obra de Militão. E eu vou mostrar, fazer um desafio para vocês hoje, né? Para vocês fazerem um desenho em casa e vocês pintarem esse desenho usando a técnica de Militão, que é o pontilhismo. Então eu trouxe aqui para vocês um desenho simples, ok? Um coração. Vocês podem desenhar uma flor, uma casa, podem fazer um desenho mais incrementado, né? Mais caprichado, se vocês souberem desenhar outras coisas, um balão, o que vocês quiserem desenhar. E aqui eu vou mostrar para vocês. Vocês podem usar no pontilhismo, vocês podem usar tinta, né? Vocês ganharam no kit de vocês tinta guache, eu vou usar aqui a vermelha porque eu vou pintar um coração. E vocês podem usar 2 ferramentas. Podem usar o cotonete ou podem usar a parte de baixo do lápis mesmo, tá certo? Que vai dar o efeito. Eu vou mostrar os 2 pontos que vai acontecer, que vai ficar para vocês, tá certo? Se a gente fizer com lápis, e vou mostrar para vocês, se fizer com cotonete do outro lado, como é que vai ficar, tá certo? Dá um efeito muito bonito, fica muito legal. Então, eu estou fazendo vermelho, né, só vermelho, porque a gente está fazendo um coração. Mas se vocês fizerem uma flor, uma árvore, uma casa, vocês podem usar cores diversas. Vocês vão ver que não fica tão diferente de um do outro, tá certo? Então, aqui, ó, eu peguei a tinta, né? Desse lado aqui que ficou maior, usei o lápis, né? O fundo do lápis, coloquei na tinta e coloquei os pontos. E desse lado eu usei o cotonete. E você vai preenchendo todo o seu desenho, né? E você vê aqui o resultado aqui, ó, na tela. Aparece aqui pra gente, essa árvore. Então aparece aqui, ó, ele usou várias cores, o verde, o amarelo queimado, o vermelho e embaixo o verde. Né? E fica esse efeito todo pontilhadinho, né? Fica muito bonito. Então, é o desafio que eu deixo para vocês na aula de hoje. Façam um desenho bem bonito, bem caprichado aí. Desenho o que vocês quiserem. Coração, casa, árvore, brinquedo, o que vocês quiserem desenhar. Mas usem a técnica, experimentem essa técnica do pontilhismo. E depois tire uma foto aí bem bonita e manda para a professora do resultado. Vai ficar muito bom, tenho certeza. Capriche, manda aí pra gente. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau.